Bom dia, paz. Esteja contigo. Voltei para compartilhar a palavra de Deus nessa manhã tão abençoada e dar continuidade no aprendizado sobre a Semana Santa, a qual foi a semana mais agitada de Jesus. E a gente está, de forma memorável, revivendo isso e pregando, ensinando e mostrando aquilo que realmente Jesus viveu nesse período da Semana Santa. Ontem nós falávamos sobre a sua entrada triunfal, né, na cidade de Jerusalém, a qual Jesus entra ali no domingo de Ramos, por muitos assim conhecido, mas também conhecido como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele entra sentado na jumentinha, nós contamos essa história ontem para nos ensinar nós sermos humildes, para ensinar tantas coisas que aprendemos ontem em relação à entrada dele em Jerusalém. Mas, terminando o dia do domingo, pela parte da tardinha, Jesus volta para uma cidade vizinha de Jerusalém chamada Betânia e ali ele repousa. Inclusive, ele repousa por mais dias. Passa o dia em Jerusalém e volta para repousar em Betânia. E a palavra vem dizendo, amado, que no dia seguinte da manhã de segunda-feira, quando Jesus ele está retornando, né, para a cidade de Jerusalém, ele encontra uma figueira e aquela figueira não dava frutos. E aí a palavra de Deus diz que ele amaldiçoou aquela figueira. Então esse é o primeiro feito que Jesus faz na segunda-feira da manhã da Semana Santa, ao retornar para Jerusalém, a sair de Betânia durante a pernoitada dele à noite lá, voltando para Jerusalém. Ele, na segunda-feira, caminhando, e essa caminhada para Jerusalém, ele encontra justamente essa figueira que não dava frutos, e por isso ele amaldiçoou essa figueira, sendo que nós podemos encontrar essa história no livro de Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 11. Muitos de nós sabemos a história da figueira. E aí ele entra no templo. Jesus ele faz tantas coisas nesse dia. Ele confronta os escribas, os fariseus. Ele entra no templo e durante 3 dias, segunda, terça e quarta-feira, Jesus só ensinava sobre o reino, sobre os céus, sobre o reino de Deus, como que seria. E durante esses 3 dias, Jesus ensinou sobre o propósito do reino. Ele ensinou várias coisas. Ele explicou sobre a ressurreição e morte. Ele explicou da sua segunda vinda. Ele contou parábolas de salvação e do fim dos tempos. Ele falou qual seria, né, os sinais dos últimos tempos. E tudo isso Jesus fez em 3 dias. Ele expulsou os líderes religiosos da casa de oração. Ele ameaçou o ensinamento dos fariseus, dos escribas, dos hipócritas da época. Por isso, Jesus começou a ser procurado de uma forma, e eles tentaram procurar uma forma até mesmo de matar Jesus, porque Jesus estava sendo uma ameaça para esses homens, que eram os ditos homens da lei. Entenda que a gente vai encontrar isso já no capítulo 22 de Lucas, e em outros também, porque eles são sinóticos. Mais de um evangelista escreveu essa passagem da Semana Santa e os detalhes. Mas é interessante que nesse período aí de 3 dias, que foi de segunda a quarta-feira, que ele dá ensinamento, que ele confronta, que ele faz tantas coisas, e nós vamos aprender um pouquinho delas ainda hoje, nesse momento. Mas é interessante lembrar também que o povo que estava familiarizado com ele há 3 anos, aquele povo que seguia ele há 3 anos, estavam totalmente esperando pelo um rei, mas um rei que viesse salvar eles do jugo pesado demais do povo romano. Até porque aquele povo, eles estavam ali sendo massacrados, né, pelo Império Romano. Nós aprendemos isso ontem. Então, a expectativa desse povo, por esse Jesus aqui que confrontou os escribas, esse Jesus que confrontou essas ditas leis, era que Jesus fosse aquele rei que fosse sentar a cadeira, que fosse reinar aqui na terra. E Jesus o tempo todo falando e ensinando a respeito do reino de Deus. E às vezes, amado, é interessante em tudo isso que os escribas, os religiosos da época, eram para reconhecer Jesus, mas não reconheceram, não aceitaram. E às vezes assim nós nos encontramos.
não queremos aceitar o ensinamento porque vai de encontro àquilo que estamos pregando, àquilo que estamos vivendo muitas vezes. Mas nesse período, Jesus ia para Betânia dormir e retornava pela manhã para Jerusalém. Na manhã de segunda-feira, eu acabei de relatar para vocês, quando ele está retornando para Jerusalém, ele amaldiçoou aquela figueira e nós sabemos a história. E aí também, nesse período de 3 dias, o qual ele vem falando exclusivamente do reino, apresentando o reino para Deus, lá no livro de Lucas, capítulo 19, também vale a pena ressaltar um dos fatos muito importantes que aconteceu durante esse período da Semana Santa. No livro de Lucas, evangelista Lucas, capítulo 19, se eu não me engano, a partir do versículo 45, ele vem falando que Jesus ele purificou o templo, ou seja, ele expulsou os vendedores que estavam na casa de Deus. E quando Jesus olha aquela situação, Jesus precisa voltar, né, gente? A gente tem vivido isso. E aí ele diz assim, a minha casa é casa de oração. Por que fizeste da minha casa, né, covil de salteadores? Que Jesus, ele ali expulsou e ele mandou que todos ali saíssem. Ou seja, mais uma ameaça para os escribas, para os fariseus, aqueles que ficavam no templo vendendo, foi uma ameaça para aquele povo. Foi mais uma ameaça para eles. Por quê? Porque estava comprometendo a renda deles. E aí, dessa forma, eles tentam procurar mais uma vez uma forma de eliminar, tirando a vida do próprio Jesus. E nós sabemos que nesse período eles estavam vivendo a festa do pão asno, que significa a Páscoa para os judeus. Então, quando Jesus, nesses 3 dias, primeiro dos atos que ele faz, o primeiro até é amaldiçoar essa figueira. Depois o Senhor, ele ensina as coisas do reino. A palavra vem dizer em Lucas que ele purifica o templo, porque estavam fazendo da casa de oração um covil de saqueadores, um covil, em outras palavras, tem Bíblia que relata até de ladrões. E isso ameaçou ali a renda daqueles que viviam dessas vendas. Também no livro de Lucas, capítulo 20, a partir do versículo 20, Jesus discute. Por isso que o povo achava que Jesus era aquele que ia confrontar, que ia livrar eles do quê? Do Império Romano. Porque Jesus não tinha medo. Ele confrontava, ele falava a verdade, ele pregava a verdade. E aí no livro de Lucas, capítulo 20, a palavra vem nos dizer que ele discutiu com os fariseus, com os saduceus, e ele traz à tona mais uma vez, né, essa questão de ter que tirar Jesus, porque Jesus ele não tinha medo, ele confrontava, ele tinha popularidade, uma multidão que seguia Jesus. Entenda que os líderes religiosos outra vez se sentiram o quê? Ameaçados por Jesus. E mais uma vez procuraram uma alternativa de como se livrassem daquela ameaça. Então Jesus nos últimos dias ele botou para quebrar mesmo, né? Ele foi para o confronto, ele foi para pregar a verdade, ele foi para ensinar sobre o reino e falar do reino a qual ele veio trazer para nós aqui na terra. E aí também outro fato importante que também acontece nesse período de segunda até quarta-feira, lá no livro de Lucas também, é muito bom a gente ler Lucas, eu estou até terminando já Lucas, porque eu tive que ler, estudar sobre o assunto, e aí é muito legal que a gente vai pegando os passos e tudo aquilo que Jesus fez nessa Semana Santa, a gente encontra os fatos no livro de Lucas. Também no livro de Lucas, a palavra vem dizendo no capítulo 20, a partir do versículo 46, que Jesus manda e emite um aviso, ou seja, dá um recado para todos os escribas fariseus. E ele ainda diz assim para a população, para a multidão: guardai-vos dos ensinamentos que andam, né? Vou ler aqui na Bíblia para não errar. Que andam, confrontam e ganham saudações em praças públicas. São os primeiros que se assentam na sinagoga. Eles são o quê? Os primeiros que se assentam na sinagoga, que querem os primeiros lugares do banquete. Jesus desafia outra vez os fariseus, ou seja, os hipócritas, que querem os primeiros lugares, as melhores vestes, que chegam no lugar, querem os primeiros lugares dos banquetes. E a gente tem visto muito hipócritas, muito fariseus, né? Então, amados, a minha mãe sempre me ensinou, e olha que eu aprendi isso quando era criança, que quando você chegar num lugar, sente lá atrás,
para que você não corra o risco de alguém mandar você sair daquele lugar porque aquele lugar não é seu. E isso, eu já até passei por isso e já fui confrontada por isso. Mas glória a Deus que a minha mãe me ensinou. E aí a gente tem que ter humildade. Nós aprendemos ontem que Jesus, ele veio no burrinho para ensinar que ele era humilde, que ele nasceu numa manjedoura e que nós devemos também ter essa humildade, ser limpo de mão e humilde de coração, se nós queremos verdadeiramente pregar esse reino de Deus. Isso tem que estar fluente em mim e você. Entenda que ele manda um aviso, né? Que ele não tem medo lá dos fariseus. E também manda um aviso aqui, ó. Ele diz para aquele povo, para a multidão, que cuidado, guardai-vos dos ensinamentos desses hipócritas, desses fariseus, que querem os primeiros lugares nos banquetes, que querem as primeiras cadeiras, que quer as saudações em praça pública, onde as pessoas estejam vendo. Ele confronta mais uma vez os fariseus, os saduceus e até mesmo, né, os escribas. E aí, mais uma vez, eles têm motivos de sobra, não só porque Jesus o confrontou, não só porque Jesus ameaçou a renda deles, não só porque Jesus era popular e eles não tinham essa popularidade. Mais uma vez, eles tentam ali fazer com que Jesus seja o quê? Morto, né? E aí, amado, de segunda a quarta, que semana agitada. Jesus nos ensina muito e que a gente pudesse pregar isso não só na Semana Santa, porque nos traz muito aprendizado. Em Lucas capítulo 21, a partir do versículo 25, Jesus prepara os seus discípulos para a segunda volta dele, para a segunda vinda dele. É interessante que a gente, crendo ou não, acreditando ou não, tendo fé ou não, Jesus vai voltar. Essa é uma certeza que nós temos que ter. E aí, Jesus já prepara durante esses dias da Semana Santa os seus discípulos, falando da segunda vinda, falando da sua volta, o que vai acontecer no decorrer da Semana Santa. Ele também explica para os seus discípulos. Ele fala da segunda vinda e a gente pode achar isso no livro de Lucas também, capítulo 21, 25 e 27, vem relatando essa história. E ele ainda diz assim, ó, quando a segunda vinda de Jesus, ele diz assim, ó, haverá sinais. Ou seja, se você tiver interesse de saber quais são os sinais da segunda vinda de Jesus, leia Lucas 21 a partir do versículo 25. Você vai ver e vai ter a convicção e a certeza que Jesus está voltando. Sabe por quê? Ontem à noite, quando eu lia sobre os sinais, a gente tem vivido de forma intensa esses sinais. E aí a gente perece por falta de conhecimento. Como o próprio apóstolo fala, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. Por isso que a palavra de Deus em João 8,32 vem dizendo, conhecer a verdade vos libertará. Libertará do quê? De todo sofisma humano, de toda mentira, para que a gente tenha a convicção e a certeza do que é a verdade, quem é Cristo. Para isso ele morreu na cruz, para isso ele derramou seu sangue, para que eu e você tivéssemos o direito da vida eterna, para que eu e você pudéssemos ser salvos, para que não tivesse sobre nós o jugo. Por isso ele morreu, por isso ele veio, para que nós também fôssemos chamados filhos de Deus. Então, se você tem interesse, né, de saber qual é os sinais da segunda vinda, vai lá. Jesus preparou seus discípulos e como discípulo de Jesus nós também precisamos ser preparados, conhecer a verdade. E isso se encontra no livro de Lucas 21 a partir do 25. E aí, amados, ele fala da segunda vinda, ele prepara os seus discípulos, fala da segunda vinda. E aí já no capítulo de Lucas 21, a partir do versículo 33, ele torna, né, ele trava ali a sua sentença. E aí a sentença é travada para a morte de Jesus. Agora a gente sabe que Judas vai por dinheiro, por moedas de prata, atrás de Jesus, faz parte desse plano, dessa cilada, como diz o paraense, dessa casinha. Judas vai lá, traz Jesus por 20 moedas de prata. E aí, amados, Judas, ele planejou juntamente com os saduceus, com os escribas, os fariseus, por dinheiro. E aí ele traz Jesus. E aí nós sabemos a história. E aí acontece a festa do pão asnos, que é a festa de Páscoa. E principal sacerdote, né? Ele procurava uma forma perfeita para causar revolta contra a população, contra o próprio Jesus. E para isso ele ajuda, né? Aquilo que ele precisava em Judas. E aí Judas traiu Jesus é levado ao Sinédrio pela mais alta, né? Digamos assim, pelo mais alto conselho judaico de Jerusalém. E aí
nós sabemos a história. Jesus, ele é ali condenado, julgado pelo Império Romano, grego, que estava no poder e no domínio, aquele Império Romano e grego, que o povo achava que Jesus viria para libertar ele desse poder, desse reino, mas Jesus, ele veio para falar do reino dos céus. Jesus é escarnecido, Jesus, ele é espancado, Pedro, né, nega Jesus, e aí Jesus passa por um momento, eu creio que das suas maiores, o maior momento de rejeição, amados. Porque até aqueles que amavam, porque multidão é muito fácil manobrar. Multidão não segue Jesus porque ama Jesus e entregou a sua vida para Jesus. Multidão segue por aquilo que ele pode dar, por aquilo que ele está oferecendo. Isso é a multidão. Por isso que os fariseus, os hipócritas, os saduceus, os escribas conseguiram manipular aquela população, aquela multidão que no domingo de ontem, no domingo de Ramos, na entrada triunfal de Jesus, eles entram gritando Hosana, Hosana, o filho de Davi. Pois é, essa mesma multidão, essa mesma que Jesus entra sendo ovacionado, aplaudido no domingo, no próximo domingo essa mesma multidão vai gritar crucifique-o, crucifique-o. Eu creio que foi um dos momentos assim mais difíceis para Jesus, porque a rejeição dói, né? Quem sabe, quem já passou por isso sabe quanto que dói uma rejeição. E Jesus ali, eu acredito que foi um momento muito difícil para ele, por ser rejeitado pela multidão, pelo povo, pelos seus discípulos. Claro que é certo que só João, né, que ficou o discípulo amado. Por isso eu entendo que ele era o discípulo amado, porque até na morte de Jesus ele não abandonou Jesus. Ele ficou lá juntamente com Maria, sua mãe. Então Jesus, ele passa por esse momento de rejeição. E aí, amados, ele é entregue a Pôncio Pilatos, que de Pôncio Pilatos entrega para Herodes, volta para Pilatos de novo, e nós sabemos a história, ele lava as mãos e ele entrega Jesus aos judeus para que seja o que? Sacrificado. Aí você vai poder contar essa história lá em Mateus capítulo 27, do versículo 22 em diante. Mas a gente precisa aprender mais. E aí, eu te convido amanhã para mais um momento de aprendizado. Agora nós vamos estar falando dos segundos passos, porque eu não quero me antecipar, porque os 3 primeiros dias, de segunda a quarta-feira, Jesus só falou do reino, da obra, confrontou os fariseus, falou do reino, preparou os seus discípulos e ensinou o caminho para o reino e veio para morrer, para nos dar vida e vida eterna. E se você tem mais interesse, amanhã tem mais e nós vamos aprender mais um pouquinho. Eu não vou me antecipar. Então nós já tivemos um bom passo de segunda a quarta-feira, o que Jesus fez, o que aconteceu. E aí eu quero te dizer, tem muitas coisas boas ainda para aprendermos a respeito da entrada triunfal de Jesus, da Semana Santa, que é uma semana de aprendizado para mim e para você. Que Deus te abençoe e fique na paz de Cristo.